Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e nessa semana que é comemorado o Dia da Consciência Negra, nós vamos discutir algumas questões referentes à população afro-brasileira no nosso país. Vocês alunos da segunda série, nós já vimos aqui, né, a questão do racismo, a questão da escravidão, do reflexo, né, dessa escravidão aí para a população negra no Brasil contemporâneo, atual. E hoje a gente vai, né, dentro dessa semana que se tem essa discussão da temática, falar sobre os africanos e afro-brasileiros. Essa relação que se tem, né, entre os africanos que são trazidos aqui para o Brasil, né, do continente africano, trazidos aí como homens escravizados. A gente já fez essa discussão sobre o que é o escravo e o que é o homem escravizado, né? E aí, como isso vai repercutir aí nessa formação desse afro-brasileiro, né? Que tem aí a junção aí dessa população brasileira que é diversa, né? Falando aí de África, né, e de diáspora, né, diáspora africana, a gente tem então aí o termo povo africano, né? O termo povo africano pode referir-se a pessoas que vivem na África ou a pessoas que traçam a sua ascendência a habitantes naturais da África. Isso inclui os membros da diáspora africana, que a gente já discutiu aqui sobre isso, né? O que seria essa diáspora, né? Seria aí esse processo onde os africanos, eles são espalhados, né, por outros continentes aí, são espalhados aí por outros países, e aí nesse processo diaspórico, né, a gente tem a ressignificação cultural, né, a ressignificação de algumas práticas, né, então são esses africanos que são espalhados pelo mundo e carregam, claro, aí as suas questões culturais, tá, pessoal? Resultante, né, essa diáspora africana, ela é resultante do tráfico de escravos do Atlântico, né, como negro britânico, né, por conta aí também dos ingleses, né, afro-latino-americanos, né, afro-americanos, afro-caribenho, afro-canadenses e afro-brasileiros, né. Então, o que é isso? Aí são esses povos africanos, né, que se misturam aí com essas populações, e aí a gente tem esses afros, né, afro-americanos, né, afro-latino-americanos e, caso nosso no Brasil, afro-brasileiro, né. O conceito de black people, né, povo negro, é muitas vezes utilizado como sinônimo de pessoas de ascendência africana, né, em particular aí da África subsaariana, né, que é mais a África conhecida como África Negra, né. Particularmente, então, nas Américas e Europa, né, embora aí os dois termos não sejam considerados sinônimos, né. E aí a gente vai ter, claro, né, que a presença desses africanos no Brasil, né. E aí, como a gente sabe, né, os negros africanos, eles partiram aí de diferentes portos, né, da África, né, por isso haviam vários grupos diferentes, étnicos diferentes, como línguas, religiões, né, e aí a gente já discutiu numa aula passada sobre essa diversidade, né, de etnias, de línguas, né, dos povos africanos, né, e aí eles foram obrigados, né, a deixar para trás aí tudo aí que pertencia à sua cultura, né, as famílias e tudo mais. Só que sem jamais esquecer, né, o que aprenderam aí, então, nessas suas terras, né, que aí a gente tem esse processo diaspórico, né, pelo Atlântico. Aí, pessoal, falando dessa relação com os africanos, né, e os afro-brasileiros, a gente tem aí a questão religiosa, né, essa religiosidade africana, que aí a gente vai ter algumas características comuns aqui para o Brasil, né. A prática dessas religiões africanas eram extremamente proibidas no Brasil, né? Eram consideradas bruxarias, né? A Igreja Católica fazia questão de pregar apenas aí o culto cristão, né? O cristianismo. E aí, por isso, né, os africanos, né, que chegaram no Brasil, eles cultuavam, então, essas divindades de uma forma secreta, né? Secretamente, né? E eles identificavam, então, características, né, dessas divindades que eles trouxeram dessas religiões com as questões, então, aí dos santos católicos, né? Eles fazem aí essa mescla, né? E aí a gente tem, claro, falando de religião, o candomblé e a umbanda, né? Que são religiões aí que vão
nascer aí por conta dessa mistura, né? O candomblé, ele foi trazido pelos urubás, né? Originários então da Nigéria e pelos jejés, né? Da costa de Daomé. Os bantus também que viveram do sudoeste africano, e eles correspondiam então à maior parte da população, né, que chegaram aqui no Brasil, né, os bantus que a gente também já discutiu sobre isso. E aí eles praticavam, né, o candomblé, e aqui no solo brasileiro eles fizeram aí essa adaptação, tá, pessoal? E aí a gente tem uma questão muito, né, um exemplo muito claro aí desse sincretismo religioso, né, que eles vão fazer para que eles possam continuar aí adorando os seus deuses, né, suas divindades. Eles vão mesclar aí com questões aí do catolicismo, né? Então, quando eles rezavam, né, em língua para a Santa Bárbara, né, que aí é uma santa do catolicismo, eles estavam, na verdade, cultuando Inhaçã, né? E quando rezavam para Nossa Senhora da Conceição, né, ou Nossa Senhora Aparecida, cultivavam então Iemanjá, né? Iemanjá, dependendo aí das questões, ela é relacionada a algumas santas católicas, tá, pessoal? Então esse sincretismo, assim, eu vou usar, isso é uma resistência religiosa, porque a cultura também, a religião é cultura, né? Isso vem com os africanos, e aqui eles fazem essa ressignificação para que eles continuem aí adorando aí os seus deuses, né? E com isso a gente tem aí essas religiões, tá, pessoal? O candomblé também, né, tem uma relação muito especial com a comida, né, os devotos eles fazem essas oferendas. Isso traz também uma questão muito latente, que é a culinária, que a gente vai ver também daqui a pouco, né, que são aí o pirão, o angu, a feijoada, né, e a feijoada tem um contexto histórico, né, por conta aí da alimentação que a gente vai ver aqui já, tá? Aí a gente tem a Umbanda, né, que também é uma prática religiosa aí, que nasce aí dessa mistura, que ela incorpora práticas do candomblé, né, do catolicismo e do espiritismo, né? Considerando então que o universo está povoado por entidades que se comunicam através de uma pessoa, que aí vai ser o guia, né? E esse guia, né, se apresenta e incorpora as pessoas. Aí tem a pombagira, o caboclo, o preto velho, né? Que algumas vezes essas palavras são usadas com teor pejorativos, né? Como se essas religiões, elas fossem associadas a algo satânico, né? Algo negativo, né? Onde as pessoas, elas não respeitam aí o direito de credo de cada um, né? De crer no que quiser, de seguir, de professar, então, a sua fé, tá, pessoal? Não estou dizendo aqui que eu não estou defendendo religião, né? Eu estou defendendo o direito, né? A história, ela vem para falar isso, das pessoas professarem a fé que elas quiserem, tá bom? Aí a gente tem, claro, né, pessoal, a capoeira, né? Que aí é um marco também da cultura afro-brasileira, né? Dessa mistura, né? Que está estritamente ligada aí à escravidão, né? Supostamente criada aqui no Brasil, né? Teria surgido a partir de danças africanas acrescentadas a um caráter marcial, né? A fim de deixar, então, os escravos, né, aptos a defender-se, né, e para despistar, então, aí a polícia, né, e aí eles também utilizavam esses cantos africanos, né, e a capoeira, durante algum tempo, né, no Brasil Imperial, ela foi proibida, tinha lei aí que dizia que era vadiagem, as pessoas que praticavam capoeira, elas faziam de forma escondida, né, mas mostra também aí a capoeira como uma dança, mas ao mesmo tempo essa luta, né, então eles acabam também aí disfarçando um pouco essa característica da luta corporal, que também preparava aí os negros para a briga corporal, né? Tanto que na resistência, nos conflitos, eles vão fazer uso aí de capoeira, tá, pessoal? E aí a gente tem a música, né? Também essa influência dos africanos na música brasileira, né? Que aí a gente vai ter vários estilos, né? O samba, o maracatu, Ijexá, né, o maxixe, lambada, carimbó, entre outros aí que a gente, né, desconhece, né, e essa música afro-brasileira, ela vai ser também considerada como música marginal, né, depois ela começa aí a ser aceitada pela população, e aí a gente tem os instrumentos, né, que remetem aí a essa música, né, ao tambor, que vai marcar o ritmo também, que tem muito a ver também com
com as questões dos cantos religiosos, da capoeira, né, os tambores, aí a gente vai ter também o berimbau, né, esses instrumentos também que eles têm essa questão bem artesanal, né, porque era o material que os negros tinham acesso nesse período, tá? A cozinha, né, como eu disse para vocês, vários pratos, né, que a gente hoje gosta muito, feijoada, muqueca, né, e aí a feijoada ela nasce nesse contexto, né, por conta da escravidão, né, os donos dos escravos, os homens brancos comiam os porcos, né, e aí jogavam, né, a orelha, o pé, né, e aí os escravos acabavam aí utilizando esses restos e fazendo então aí nasceu aí a feijoada, né? A partir da junção aí de vários ingredientes, tá, pessoal? A gente tem, né? Muqueca, feijoada e vatapá. Eu particularmente gosto de muqueca e vatapá, feijoada não muito, mas assim, faz parte aí da nossa cultura, né? Culinária é cultura também. E aí, pessoal, pra gente ter nessa discussão, eu só queria trazer para vocês uma lei que ela foi aprovada em 2003, né? Que é a Lei 10.639. O que essa lei diz, né? Ela diz que ela estabelece que nesses estabelecimentos de ensino, né, fundamental e médio, oficiais, né, públicos ou particulares, torna-se necessário o ensino sobre história e cultura afro-brasileira, história da África e cultura afro-brasileira, né? Porque faz parte da nossa nação. E durante muito tempo a escola também, os currículos reproduziam isso, né? Inferiorizando aí os africanos no Brasil. Então essa lei, ela já tem mais de 15 anos, né? A Lei 10.639, ela vem para obrigar as escolas a trabalharem, de fato, aí essa história da África e a relação da África com os brasileiros, tá, pessoal? Claro que não de uma forma pejorativa, né? Não a gente lembrando só no mês de novembro, por conta do dia 20, mas da mesma forma que a gente trabalha a história de Roma, né? Que, na verdade, culturalmente, né, impacta a nossa sociedade, mas, assim, de outras questões, né? A gente tem mais o vínculo aí com a cultura africana, também trabalhar, então, essa cultura, tá bom, pessoal? E como ela reflete aí na nossa sociedade brasileira, tá? E também essa lei, ela vem num quesito para que a escola discuta mais sobre o racismo, né? Apesar de muito tempo que a gente teve a abolição, como a gente discutiu em aulas passadas, a gente vê que a sociedade brasileira ainda tem um racismo bem velado, estrutural, né? Então aí vem para que se discuta essa temática, ok, pessoal? Não esqueçam de acessar a plataforma para terem acesso a esse slide, a outras aulas, e até a próxima!